E já estamos no ar com mais uma edição do programa Respira e Conversa. Um papo sincero sobre saúde mental, bem-estar e qualidade de vida neste epicentro de natureza, na Ilha de Mosqueiro, na curva da Praia do Porto Arthur, conectando com Chapéu Virado e Praia do Farol. O encontro do rio com o mar aqui na Baía do Marajó. E a nossa convidada de hoje, convidada especial, é ninguém menos que Daniela Cono. Ela que é administradora e também conselheira em Independência Química. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa de hoje, neste cenário paradisíaco. Legal. Dani, primeiramente, né, eu faço a leitura da pergunta, porque aqui a gente tira uma de jornalista da Rede Globo, com o roteiro em mãos. Legal. Né, e a gente sabe que existe um grande ponto de interrogação, certo? Sobre internações de usuários de substâncias e dependentes químicos, né, além de outros comportamentos compulsivos. Né? Qual seria o termômetro, Dani? Você que trabalha à frente de uma instituição que está completando 10 anos agora, né, dentro desse segmento de mercado, qual seria o termômetro para saber quem precisa e quem pode e quem deve se internar? Eu costumo atender as famílias, né, e eu sempre oriento que o termômetro é o grau de sofrimento. Algumas famílias, elas têm ainda essa dúvida, né, essa reticência em internar ou não, depois de ter seguido alguns protocolos. Aí eu digo, já procurou atendimento em CAPES, já procurou atendimento psicológico? Já fez tudo isso e nada surtiu, a internação é o melhor caminho, né? Tem algumas famílias já são mais radicais, já quer logo a internação como primeira abordagem. Muitas vezes dá certo, né? Que já não é o caso da renovação, né? A renovação sempre, primeiro, né, orienta o correto. Isso, vai buscando, mas aí a família, o termômetro é sempre o grau de sofrimento, de danos para eles mesmos e danos a terceiros já, né? Porque a família também, junto com o adoecimento, pega esse gancho aí e também adoece junto, né? Perfeito. A gente entende que a comunidade terapêutica ela tem uma estrutura técnica, um corpo multidisciplinar para acolher aqueles que chegam, né, com todas as comorbidades imagináveis. Né? Quais são os maiores desafios enfrentados por vocês, profissionais da instituição, ao lidar com essa fase inicial de adaptação dos acolhidos, Dani? Assim, a fase inicial é a entrega, né, deles, acreditar que eles podem ser protagonistas das suas próprias histórias. Eles têm ali um local acolhedor, onde uma equipe está toda pronta, acreditando nesse processo. Porque o que a gente vê é que a sociedade não abraça a causa, né, já desmerece. E eles vão estar ali de frente com uma equipe completa, que todos vão acreditar naquele indivíduo. Então, acho que esse é o grande diferencial e também é o grande desafio. Eles se fazerem ser compreendidos, né? Porque eles já vêm descrentes de tudo isso. Ninguém mais acredita em mim. Vocês aqui são mais pessoas para não acreditar. E a gente ressignifica isso. A gente diz, não, a gente está aqui para te dar a mão, né? E vamos seguir junto. Que é possível ter uma vida transformada, né? E a gente entende a questão também, Dani, daí a diferença, né, de profissionais para profissionais. Não basta ser somente um grande médico psiquiatra, um grande psicólogo, é preciso ter de forma latente com esse profissional a questão da humanização também, da alteridade, de olhar o outro com empatia. É uma entrega, né, Rui? É um processo que todos nós abraçamos. No entanto, a equipe multidisciplinar, quando recebe um novo acolhido, a gente tem, né, um trabalho de estudo de caso, a gente vai conhecer aquele indivíduo nas suas nuances, na sua vulnerabilidade. Vamos conhecer aí a história, como foi essa infância, como foi essa gestação, como foi esse processo, né, de até o uso de substância, o que foi que culminou. Sempre tem
a gente vai buscando nas nuances e deixando ele muito à vontade para ele fazer essa entrega. Eu acho que esse é o papel mais desafiador de todos nós. Eu acredito também, né, olhando pelo lado de vocês, pela perspectiva de dentro, né, da equipe, que mesmo havendo o lado profissional, é muito difícil você não se sensibilizar com cada história que chega ali, não é isso, Dani? É muito difícil. A gente leva para casa aquele caso, né? Eu falo muito por mim, que eu tô em casa 11 horas da noite perguntando se o fulano dormiu, se conseguiu comer, se acalmou, se melhorou de como eu deixei, digamos assim. Então a gente abraça e se envolve, sim. E assim, nesse processo, né, de recuperação, a gente sabe da importância do suporte entre pares, entre eles, né, durante o tratamento, naquele período que eles vão ficar, né? Como é essa convivência entre pessoas em recuperação se transforma em ferramenta terapêutica? Tudo através de embasamentos científicos mesmo, né? Algumas famílias chegam conosco e dizem assim, mas eu queria que meu filho ficasse sozinho em um quarto. Ele já vem de um isolamento social, né? Então, assim, qual é a convivência entre pares? Qual é o barato de tudo isso? É eles entenderem que ali tem histórias semelhantes a deles, que eles se sentem pertencentes àquele ambiente, que eles não são, né, um ET, digamos assim, né? Então, dentro do processo terapêutico, essa convivência deles fazerem as partilhas de sentimento, tem os grupos, né, que eles fazem todas as manhãs, tem uma rotina diária que eles seguem, né, da hora do despertar até o deitar, onde tudo que eles fazem dentro do movimento da casa é terapêutico. Essa ajuda, tem gente que ficava ali muito isolado, não queria nem saber do outro, mas a gente consegue perceber já a sensibilização deles também com a história do outro, do cuidar do outro, aquele que chegou machucado, tá com alguma escoriação, o outro já pergunta se quer ajuda. Então a convivência é muito importante entre eles, porque ali eles se tornam uma família. Né? Eles se tornam ali uma grande família. Claro que eu também não vou romantizar sempre, né, Rui? Tem ali umas divergências, porque a gente fala ali de culturas diferentes, de criações diferentes, de funcionalidades diferentes, né? A gente acolhe do médico, né, ao que não teve oportunidade mínima de ler nem escrever. Perfeito. Por exemplo. Então, assim, todos eles ali não tem distinção, né? Estão todos ali no mesmo propósito, que é sair com as vidas transformadas. E é um trabalho que vocês perceberam que deu certo. Bom, essa mistura, essa convivência, 4 num quarto, um trabalho coletivo entre pares vem funcionando, no caso. Muito certo. Também, mas nós temos cuidado também, né, de colocar os perfis. Não fazer de qualquer jeito, Não é de qualquer jeito. A gente traça alguns perfis, com mais idade, acolhemos homens de 18 a 65 anos e, né, que deambulam, que tem ali a sua mobilidade tranquila, e a gente faz essa seleção de faixa etária, né? A gente faz essa organização para que eles sempre ficam bem acolhidos. Perfeito. O psicólogo Hugo Trindade, da instituição, ele falou que o núcleo central da doença da adicção é o egocentrismo, né? Então, acredito eu que quando vocês fazem um trabalho desse de colocar as pessoas, não todas, né? Porque cada caso é um caso, como você falou, mas quando há possibilidade de juntar 2 pessoas num quarto ou um pouco mais, né? Esse egocentrismo, essa grandiosidade, isso vai se dissipando com o tempo. Vai se dissipando, a partilha, a convivência, o uso coletivo do banheiro, ter que sair, limpar, levantar da cama e arrumar a sua própria cama, estender a sua toalha, tá um sol bonito, vamos estender a toalha. Então, disciplina, convivência e ressignificação de modo de vida, porque estava destruído, né, lá fora.
É verdade. Dani, assim, para desmitificar para quem está assistindo a gente no canal do YouTube, ainda tem a questão muito forte do preconceito com comunidades terapêuticas. E aí você falou da família, né, desse papel da família, e dentro desse papel da família com acolhido tem a questão da comunicação. A gente vê muitos casos por aí de CTs que cerceiam esse direito de comunicação da família com o acolhido. E vocês têm um trabalho muito interessante, né, dentro de um padrão sistematizado para tratamento desses acolhidos, de modo que não exacerbe, né, essa comunicação e venha fazer mal para o acolhido, e também não deixa esse acolhido sem ter assistência da família. Como é que vocês conseguem equilibrar, né, o rigor das normas internas, né, fazendo com que o acolhido não se sinta preso, certo? Com o acolhimento emocional e até espiritual desses residentes? Ah, legal, Rui. A gente, antes de mais nada, a gente faz um trabalho muito envolvente com a família. Eu costumo sempre orientar, na dúvida, né, em aonde deixar o seu ente querido, vá conhecer o lugar, o espaço, conhecer as pessoas, a equipe, para que essa relação ela tenha transparência. As normas precisam existir para que a gente consiga lidar, né, com toda a demanda que nós temos. Então as famílias elas também são educadas a isso. Certo. Assim como nós educamos eles que precisa esperar, conversar, paulatinamente, a gente também organiza isso para a família. Tem um momento que eles precisam realmente ter esse distanciamento, né, que é o que a gente faz nesse primeiro momento, mas a família em nenhum momento deixa de ser assistida, porque a gente vai devagar fazendo que eles se reconectem, porque foram conexões quebradas, né, pelo uso. Ali uma relação entre marido e mulher, mãe e filho, pai e filho, que foi ali destruída, digamos assim, porque a gente consegue ver, né, situações de destroço, que a gente fala assim, nossa, como é que nós vamos ressignificar isso? Até porque eu preciso devolver essa pessoa para esta família. Então, se eu não preparo a família para esse acolhimento de volta, nada fica legal, né? Então, tudo que nós fizemos ao longo dos meses, né, que é o sugerido durante o tratamento, acaba não surtindo o que a gente espera. Então, o atendimento do centro com essas famílias, eles são fantásticos, né? Nós temos as lives, que são lives que trazem muita informação. A gente orienta as famílias também a procurarem os grupos de apoio. Perfeito. Para que as famílias também se fortaleçam, que ficam nessa certeza de que fizeram a melhor escolha, fizeram, né, o que tinha ali ao alcance naquele momento. Então, as famílias elas são muito direcionadas, digamos assim, porque a gente entende que sem a família junto, né, de nada adiantaria. Eu não falo com a minha mãe tem 3 anos, não, a gente vai tentar ali de que forma a gente vai ajudar esse menino, né, esse rapaz, esse jovem a se reconectar. Ou então a gente vai fazer todas as tentativas e também de trazer a família. Tem famílias que não acreditam, tem famílias que acham que pouca vergonha, ele não sai disso porque ele não quer. E a gente vai trazer defeitos de caráter, a gente vai trazendo, né, o embasamento, falando da doença, que é uma doença como outra. É uma doença como uma cardiopatia, uma doença como uma hipertensão que precisa de cuidado diário, que precisa de atenção diária. A adicção não deixa de ser, né? Então a gente tenta explicar isso para a família com muita seriedade. Perfeito. Para que eles abracem a causa e falem assim, não, eu preciso abraçar essa causa e pegar todas as orientações, que são muitas ferramentas, e pegar todas essas orientações da equipe, né? A equipe, tanto os técnicos de referência como o psicólogo, eles fazem esse contato diário ou semanal com as famílias, dependendo de cada caso.
para trazer. E falando da espiritualidade, a gente acredita, né, que é uma doença que tem um tripé, né, mente, corpo e espírito. Perfeito. Então, às vezes, a família está muito... A gente não fala de religião, a gente fala da conexão, né, com algo maior. Maior, né? Então, assim, dentro da programação é o Deus da sua compreensão. Pode ser a natureza, isso Pode aqui que a gente está vivenciando exatamente. aqui, essa praia. E que a família também busque esse fortalecimento, né? Cuidando também da mente e do corpo, né? Para também juntos. Então a gente tem histórias assim fantásticas. Olha, meu filho fazia anos que não pisava na minha igreja e hoje ele está indo comigo. A gente está tendo momentos que ficaram apagados e a gente está buscando isso, né? De volta. É muito bacana. Maravilha, Dani. E aí, tá gostando? Este é o Respira e Conversa, comigo, Rui Montalvão, para o canal do YouTube da Renovação, inspirando novos recomeços. E a Renovação, há 10 anos, salvando vidas. Estamos recebendo hoje Daniela O'Connor, ela que é administradora e conselheira em dependência química da comunidade terapêutica Renovação. Dani, são muitas histórias, você falou das famílias, como elas recebem o seu acolhido depois, como eles percebem essa mudança. Né? Durante esses 10 anos, né, de renovação, como esse processo de reintegração e ressocialização, né, eles são desenvolvidos, né, dentro da instituição para o acolhido retornar à sociedade? Vocês têm programas nesse sentido? Sim, temos. Eles passam por uma etapa do tratamento onde a gente já começa a trabalhar esse momento, né, dessa volta à casa, ao seio familiar, né, enfim. Tem famílias que optam, não, ainda não quero, então eu quero ir para um outro ambiente, mas chega um determinado momento do tratamento que eles podem passar um final de semana em casa, né, com o filho, com a esposa, fazer os programas ali habituais. A gente pede para que não mude tanto a rotina da família, né? Eu vou receber, ele não é um estranho, ele é uma pessoa que está em um processo e que a família precisa estar ali de portas abertas para conhecer, digamos assim, esse novo homem, né? Esse novo recomeço. Então eles passam o final de semana, eles saem numa sexta-feira, eles retornam na segunda-feira, a gente dá essa assessoria para a família, dá todo esse apoio, né? Então não é de primeira, assim, ele vai primeiro um final de semana, vai um final de semana, volta para a comunidade, vai de novo. Perfeito. Aí já vai aumentando o tempo, aí eu passava só 4 dias, agora eu já vou passar 7. Uns têm alguma movimentação em relação a trabalho, um faz doutorado, vai para a aula do doutorado, ele volta para o centro. Isso tudo muito bem estudado, isso tudo muito bem orquestrado, digamos assim. Dani, tem algum caso assim que te marcou durante esses 10 anos de uma pessoa que chegou destroçada na instituição e ao final do tratamento, nossa, essa era você viu uma outra pessoa, um outro ser? Tem imagino deva ter vários casos. Inúmeros casos. E assim, é grandioso demais, né? É um trabalho que enriquece a alma da gente, né? E assim, eu digo que eu tenho uma vida antes e depois da renovação, né? A gente, por mais de eu ter uma vida aí em saúde mental, né? Trabalho em saúde mental desde 2009, e é muito bacana, assim, tu veres do jeito que chega, né? A gente tem até um movimento de fazer o antes e depois, né? Mas isso é arquivo pessoal, isso é arquivo nosso, a gente não tem como divulgar, né? E ver ali, né, aquele empoderamento, né? Perfeito, nossa, imagina. Acreditaram em mim, olha onde eu pude chegar. Só falta, muitas das vezes, Rui, é só essa motivação, sabe? Perfeito. O que você diria para essas famílias, né, que tem um ente querido que está passando por esse problema da adicção ativa, da dependência química, e de repente essa família está em desespero, está em sofrimento, não sabe como agir? O que você diria para ela? Não desistam, né? Não desistam. Busquem apoio, busquem ajuda. É possível.
a gente acreditar, né? Existem tratamentos eficazes, existem profissionais comprometidos e não desistam, né? Onde a vida, a esperança, né? É uma máxima. É isso. E aí eu costumo sempre dizer, né? Aonde existe vida, existe esperança. Só para fechar, Dani, o nosso programa de hoje, depois de 10 anos de atuação no segmento, quais resultados você acha que mais simbolizam a missão da renovação e que ainda pode ser aprimorado dentro do trabalho de vocês, né, de cuidado com os acolhidos e também com os familiares? Assim, falando né, de aprimorar, eu tenho muita sede, muita vontade de fazer um trabalho para as famílias, né? Eu, assim, às vezes eu vislumbro fazer um retiro, um final de semana com as famílias, sabe? As famílias terem a vivência que eles têm dentro do centro, as temáticas, as aulas, o atendimento, as atividades que o centro oferece, atividade física. A gente ainda vai realizar esse desejo, né, de aprimoramento. Tipo, vamos fazer, hoje seria um final de semana voltado para os familiares, de vir, dormir, sabe, de relacionar, de conhecer as histórias um do outro e fortalecer laços, né? Maravilha. Eu acho que seria um diferencial bem bacana, né? Perfeito. Gente, o programa de hoje vai ficando por aqui. Recebemos Daniela O'Connor, ela que é administradora e conselheira em Independência Química da CT Renovação Oficial. Dani, eu quero te agradecer pela participação nesse cenário lindo, maravilhoso aqui da Ilha de Mosqueiro. Hoje nosso Praia do Chapéu Virado. Foi na praia. Com certeza. Eu te agradeço muito e Obrigada. Parabéns por esse trabalho tão bonito, tão gratificante assim para vocês, né, que realizam, e também para aquelas famílias que têm os seus entes queridos precisando de ajuda. É muito gratificante. Eu encontro você na próxima semana com mais um convidado especial aqui no programa Respira e Conversa. Inspirando sempre novos recomeços. E a renovação, há 10 anos, salvando vidas. Tchau e até o próximo programa. Obrigada.